Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer um resumo e algumas reflexões do discurso que Ciro Gomes fez no evento lá no seminário PDT Sabe Fazer. Ciro que logo pela manhã prometeu um discurso com reflexões firmes e corajosas sobre o tema e colocou a hashtag impossível segurar esta força. E de fato, vamos ver o que ele falou lá então, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comente, compartilhe. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe, chegue mais pessoas que também, assim como nós, desejam aí um futuro melhor para o nosso país. Pessoal, primeiro assim, um evento muito bom em Fortaleza. Reuniu muitas lideranças do partido. Não vou detalhar pontos desse evento para a gente focar aqui realmente no discurso que foi histórico e muito bom de Ciro Gomes. De forma resumida, trazendo aqui alguns pontos, o Ciro reforça, que essa barragem da polarização, como ele divulgou um vídeo aí na segunda-feira, é artificial e que ela vai se romper. Que esses votos represados aí com Lula e Bolsonaro, boa parte deles vão mudar de lado. E o Ciro disse isso com muita convicção e firmeza e explicou as fissuras na barragem e o que precisa fazer para o rompimento vir nessas eleições. E ele usou ali várias analogias super importantes. Eu separei aqui alguns trechos. Por exemplo, onde ele fala que a quebra da polarização vai surpreender muita gente. Ele diz que os primeiros a se surpreender com o fenômeno serão certos analistas, que hoje decretam que os resultados eleitorais já estão consumados. E realmente tem muita gente que já dá como certo um segundo turno, ignorando fenômenos que aconteceram no Brasil recentemente ou em outros países, em que o terceiro colocado sim, muitas vezes consegue criar em torno de si uma onda e ir para o segundo turno e sair de lá vitorioso. Ciro continuou lá falando que os segundos a se surpreender serão certos apoiadores oportunistas e fisiológicos que sempre procuram um barco que parece mais seguro, não importa qual seja o seu rumo. Pouco interessa a eles, isso que eu achei interessante, se este barco vai para a direita, se vai para a esquerda ou que afunde a nação. O que querem é lucrar, não percebem que possam estar se lambuzando no último baile do Titanic e podem, lembrou o Ciro, se afogar juntos. Aí ele reforça ali no seu discurso o interesse de Lula e Bolsonaro em manter a tal polarização e o medo que eles têm que essa polarização seja rompida. E ele disse lá que tem certeza que Lula e Bolsonaro dormem com medo e ansiedade, porque sabem que o cenário pode e vai mudar. Na verdade, os dois temem, lembrou Ciro, mais o estouro da barragem do que o duelo que encenam na beira do abismo. Realmente, uma parte aqui que vale a pena refletir, porque um parece que se nutre da existência do outro. Estou falando aqui o parece, mas é bem óbvio. Tanto é que Lula nunca assinou um pedido de impeachment nem se esforçou pessoalmente por ele. E Bolsonaro também, sempre colocando o medo nas pessoas da volta do Lula. Então, essa polarização interessa aos dois, não ao Brasil. Aí o Ciro criticou Lula, Bolsonaro, fazendo um paralelo entre um e outro, reconhecendo que eles não são iguais, que têm suas diferenças, mas que, apesar dessas diferenças, apostam no mesmo modelo econômico fracassado e que fracassa a vida das pessoas. Um outro ponto importante que ele disse, quando falou que, mas se eu sei os que irão e os que não irão se surpreender, eu sei principalmente os que mais vão chorar quando a barragem estourar. Serão os barões do mercado financeiro que vêm lucrando há décadas. Vale lembrar, não estão lucrando de forma absurda no governo Bolsonaro há décadas. Aí ele reforça alguns problemas que o Brasil tem. Os juros mais altos do mundo, concentração bancária. Aí ele lembra lá que apenas 5 bancos concentram 85% das movimentações financeiras e que 4 bancos brasileiros estão entre os 10 mais rentáveis, mais lucrativos do mundo. Ciro reforçou um sistema tributário que nós temos aqui é injusto, onde os pobres e a classe média pagam mais do que ricos e super ricos. E qual que é a consequência disso? Desigualdade social, miséria de um lado, pessoas com fome, classe média sofrendo do seu modo, os super ricos lucrando muito, desindustrialização, famílias e empresas endividadas e por aí vai. Enquanto isso, Lula fala no passado que se foi melhor que o presente com Bolsonaro, ficou longe de ser aquilo que de fato o povo precisava e que conseguisse resistir a algumas crises. E Bolsonaro tenta jogar a culpa sempre nos outros, nunca é dele, não assume a responsabilidade de um presidente da República.
E quando ele fez ali a sua campanha, sabia que enfrentaria um cenário difícil. Que se não for uma crise criada por ele, e o Ciro deixa isso ali, né, em vários momentos da sua fala, como tem deixado aí em outros discursos, Bolsonaro pega essa crise e a aprofunda. E ele, Bolsonaro, vale lembrar, o Ciro não destacou isso lá, mas eu lembro aqui, era contra a reeleição, dizia que não a tentaria, mas foi apenas mais uma das muitas mentiras ditas aí antes e durante o mandato do atual presidente. O Ciro citou o impeachment da Dilma, lembrando que Bolsonaro apoiou o golpe parlamentar, que a derrubou, fez declaração de voto enaltecendo um torturador. Lula lamentou o golpe, mas agora quer levar de volta para dentro do palácio os mesmos golpistas que esfaquearam Dilma pelas costas. Vamos lembrar aqui, né, Eunice Oliveira, Renan Calheiros e tantos outros, até o Alckmin, que apoiou o impeachment. O Lula disse que não, onde se viu isso? O Alckmin é uma pessoa de bem. Opa, mas o Alckmin apoiou. Será que quando o Lula descobrir isso, vai achar que Alckmin é uma pessoa do mal? O Lula sabe disso, mas parece em alguns momentos que ele tem uma certa compulsão por mentir, como fez nesse caso, né, quando disse ali que o Alckmin não apoiou o impeachment, o golpe. O Ciro fala das fissuras da barragem, né? E diz que não há um só estudo sério na área econômica e social que não aponte as graves fissuras desta barragem. E lembra que é uma erosão lenta e corrosiva que já se arrasta, de novo, há décadas. É a erosão de um modelo econômico e um modelo de governança política que, como eu disse, Bolsonaro replica de forma piorada. Provas, o Ciro vai deixar ali alguns dados. Olha, que isso aqui é de chocar qualquer pessoa que tem alguma sensibilidade e empatia pelo sofrimento dos outros. O Ciro citou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD de 2021, divulgada semana passada pelo IBGE, e disse: os números são de clamar aos céus clemência e de cobrar vergonha às nossas classes dirigentes. Está ocorrendo uma grave implosão social, com a miséria se alastrando, sem trégua, pelos lares e regiões mais pobres do país. A PNAD mostra que 108 milhões de brasileiros são obrigados a viver com apenas R$14 em média por dia. Isso em um dos países potencialmente mais ricos do mundo. Meus irmãos e irmãs, eu fiz um vídeo pro TikTok que bombou, porque o Flávio Bolsonaro falou aquela bobagem que R$400 do auxílio, a pessoa pode até passar dificuldade, mas não passa fome. Se você divide R$14 num dia em 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, dá aí R$4 alguma coisa por refeição, não dá nem para comprar um salgado. Então é um negócio inacreditável e mais de 108 milhões de brasileiros vivem com isso aqui, R$14 por dia. Não é opinião minha, não é opinião do Ciro. Isso aqui é um dado de uma pesquisa que muitos negam. É inacreditável. Aí o Ciro diz que isso explica por que milhões e milhões passam fome no país, maior produtor de alimentos do mundo. E que explica por que a fortuna dos nossos 5 maiores bilionários é maior do que tudo que os 100 milhões de irmãos mais pobres possuem. Pessoal, você divide 5 pessoas, os mais ricos, 100 milhões do outro lado, igual. Tá certo isso? É justo isso? Esta tragédia, vai lembrar o Ciro, vem se arrastando há muito tempo, mas nos últimos 9 anos a situação se deteriorou a níveis alarmantes. Neste período em que Dilma, colocada por quem? Por Lula. Temer, colocado como vice por quem? Pelo Lula. E Bolsonaro, que chegou à presidência com a ajuda do Lula, que mentiu. O Ciro não falou isso lá, mas eu falo aqui. Não existiria Bolsonaro se não fossem erros e contradições do Lula e do PT no poder. Voltando aqui ao Ciro, né, que esses 3 sentados na cadeira presidencial, com eles, os 5% mais pobres perderam quase metade da renda. Ela era de R$75 mensais em 2012 e caiu para 39 em 2021. Uma queda de 48%, sempre descontada a inflação. Aí o Ciro pede para as pessoas refletirem sobre os números, porque em 2012 era a áurea do PT, a renda média mensal dos mais pobres era de 75 mensais. E ele lembra, esta é a era do paraíso petista. O PT, que tanto gastou o termo herança maldita, referindo-se à FHC, será que aceitaria que chamássemos isso também de herança maldita? Aí para quem fala, não, mas é porque o Lula é o pai dos pobres, aí o Ciro fez ali uma ressalva, mas sejamos generosos. Lembremos que a pobreza e a miséria sempre existiram no Brasil e que diminuiu um pouco na era Lula, mas mesmo com toda esta generosidade, não podemos deixar de ressaltar que se o Brasil tivesse passado pelas apregoadas transformações profundas que dizem que passou,
tudo não teria desmoronado, como desmoronou de forma tão rápida e fulminante. Foi uma legítima casa de papel. Isso aqui, por que aconteceu isso? Porque não fez as reformas estruturais, como muita gente fala, né? Só deixou como reforma estrutural a tomada de Três Pinos. Aí o Ciro lembra que o tempo de relativa bonança foi muito fugaz. Durante este breve tempo, gastaram errado, incentivaram um consumismo irresponsável, não implementaram reformas profundas, não qualificaram o ensino nem o trabalho. Em resumo, mantiveram o mesmo modelo e se contentaram com voos de galinha sem jamais tentar legítimos voos de águia. É sempre assim. Aí quando dá tudo certo no cenário externo, faz alguma coisa certa aqui, você cresce um pouco. Aí no ano seguinte, sem as reformas, você cai ou dá uma estagnada. E não tem aquele voo contínuo, crescimento que o Brasil já experimentou da década de 30 à década de 80, quando o Brasil cresceu, na média, 6,75% ao ano durante 50 anos. O Brasil parou de crescer nos últimos 12. Aí o Ciro lembra que buscaram mais a própria sobrevivência política do que verdadeiramente a sobrevivência do país e a redenção das pessoas mais pobres. Lula e Bolsonaro, é sempre assim, tentando se sobreviver politicamente. E vai fazendo tudo o que é possível, entregando o governo para o Centrão, lá no passado e agora, só para se manter no poder. Esse é o projeto de Lula e Bolsonaro, é o poder pelo poder. Aí o Ciro lembrou que Bolsonaro e Temer também têm parte nessa herança maldita de agora que nós estamos enfrentando. Aí o Ciro enalteceu, a necessidade de união e luta, lembrando, mesmo com todos estes problemas, inconsistências e contradições, esta barragem artificial de votos não vai estourar se não fizermos a nossa parte. Mais que nunca precisamos nos unir e lutar, e estas são duas características marcantes do PDT. E ele reforça que estamos aproximando dos momentos decisivos para começar a romper esta polarização entre o ruim e o pior. Dentro de poucos dias, vejam isso, a atenção popular, que ainda está muito dispersa, se voltará para as eleições. Aí começará a grande mudança. Precisamos, disse Ciro, sacudir a população desse estado de torpor e medo no qual ainda se encontra e realizarmos juntos com todas as mulheres e os homens deste país o projeto de transformação da nossa pátria querida. Duas palavras que ele falou aqui mexeram comigo, torpor e medo, de fato é o que a gente percebe nas pessoas. E disse que esta barragem vai estourar e será melhor para todos, será melhor para o Brasil que ela estoure o mais rápido possível, que estoure pelo caminho do voto correto, porque se não estourar agora, pelo caminho do voto correto, vai estourar mais tarde e os efeitos serão devastadores. Isso aqui é importante. Se o povo acordar e despertar para votar de forma correta nessas eleições, ótimo. Em 2023 a gente entra num período com outro modelo, com outro projeto diferente desse que está aí, sem voltar ao passado que gerou esse presente. Mas se o povo não acordar nessas eleições, acordar depois, quando perceber que seja Lula voltando para o poder ou Bolsonaro não fazendo as transformações necessárias, a gente pode ter um período de um caos que pode ser inevitável diante do cenário social que a gente pode encontrar num futuro próximo. Aí mais pra frente ele vai falar que quer ser o primeiro servidor da nossa república e que não pode por isso disfarçar sentimentos nem a minha indignação, porque muita gente fica, o Ciro é destemperado, o Ciro é isso, o Ciro é aquilo, como não podem chamá-lo de corrupto, de despreparado, de incompetente, tentam pegar aí alguns detalhezinhos para tentar desqualificar o Ciro, que é um indignado. Ele fala, não posso ser medroso, covarde ou desonesto. Não preciso misturar com os fariseus, porque pouco tempo antes ele tinha falado ali sobre uma passagem bíblica de Jesus, falando que não veio trazer a paz, mas a espada. O Ciro explica que é a espada metafórica daquele que quer libertar as pessoas, daquele que quer vencer, e ele também, Ciro, quer utilizar de maneira metafórica essa espada da libertação, a da vitória, a de que vai tirar, de certa forma, o jugo que oprime o nosso povo. Aí o Ciro diz, quer ter a coragem de fazer a mudança que o Brasil tanto precisa. E de forma inflamada e emocionante, finalizou o seu discurso dizendo, como nunca preciso de vocês para vencer esta luta, mas o verdadeiro vencedor será o povo, na sua vontade livre, consciente e soberana. O caminho é claro, basta deixar que esta mensagem chegue ao povo, que ele saberá como se libertar. Então, esta é a nossa missão, companheiros e companheiros. Esta campanha tem que ser mais que a troca de nomes, mais que a defesa de meros projetos pessoais. Temos que realizar um projeto de Brasil onde caibam todas as pessoas sérias e sinceramente empenhadas em mudar este país.
E que saibam, como disse aquele grande mestre, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Desta vez será diferente. Muito obrigado, vamos à luta. E o Ciro, é claro, foi muito aplaudido no evento que começou, como eu disse, pela manhã, com muitos políticos do partido, candidatos ou não, dando a sua colaboração e reafirmando seu apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes, o que é uma resposta a quem acha que o Ciro está isolado. Não está. Pode ter um ou outro no partido, oportunista ocasião, que não pensa no país, apenas no seu projeto pessoal, mas o partido está unido e fechado com Ciro Gomes e deu mais uma demonstração disso nesse evento do PDT lá em Fortaleza. Pessoal, então é isso, eu vou deixar os links aqui no comentário fixo para quem quiser acompanhar e assistir, vale muito a pena. E eu fico por aqui, quem puder compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu pessoal, até mais!